Quanto custa construir uma casa em 2026? Vou te apresentar hoje com valores atualizados e possíveis erros que você pode estar aí cometendo que geram um custo no total de até R$ 150 mil. Você está errando o orçamento da sua obra e nem sabe. E só para reforçar, esses dados aqui são dados reais, com fontes confiáveis. Talvez você não saiba, mas 7 em cada 10 obras estouram o orçamento previsto em mais de 30%. Então não é algo que acontece de vez em quando, pelo contrário. Não se trata de sorte ou azar, de ter muita experiência ou pouca experiência. Existem alguns fundamentos que mesmo aqueles que têm muita experiência acabam errando. Se não fosse assim, não teria tanto problema em obra. Quando fala em obra, a pessoa já pensa dor de cabeça. Você já pensa assim, vai atrasar, então vai demorar muito mais do que eu pensei e do que eu planejei, e vai ficar muito mais caro do que eu pensei e do que eu planejei. Obra no Brasil é sinônimo de problema. Esse índice aqui, tá aqui na tela, ele representa muito bem isso. 70% dos imóveis, eles estouram o planejamento. Principalmente porque grande parte das obras que estão acontecendo no Brasil nem planejamento tem. Então, para estourar o planejamento ainda fica muito mais fácil. E para melhorar o entendimento desse vídeo, eu vou mostrar para você quanto custa uma casa por metro quadrado e fazendo a simulação em uma casa de 100 metros quadrados. Então, a partir desse número, você consegue colocar aí no seu caso, se for mais, se for menos, você consegue ajustar esses dados. Lembrando que são dados aqui de São Paulo. Então, cada região tem a sua tabela base de referência. Não significa que todas as obras são o mesmo preço, mas é importante pelo menos você ter um ponto de partida, ter um norte quando você vai começar a construir, para você não ser enganado ou achar que com pouco dinheiro vai conseguir fazer tudo que você quer. E para você que não me conhece, meu nome é Bruno, sou engenheiro civil, dono aqui do escritório Territar Projetos e Obras. Temos aqui uma vasta experiência tanto com a elaboração de projeto arquitetônico, projetos complementares, execução de obra, reforma, gerenciamento de obras. Então, com base nessa nossa expertise aqui, com base no histórico, com base naquilo que a gente vê na vida real e com relação a planejamentos e falta de planejamento também, é que a gente gera o conteúdo aqui para estar passando para você, tá bom? E vamos direto ao ponto. Deixa eu te mostrar aqui que existem dois tipos de base que você pode ter: o CUB e a SINAP. E eu já vou deixar bem claro, não estabeleça como regra nenhum dos dois, tá bom? Os dois, eles servem para você ter uma base, mas tudo vai depender do projeto, das decisões que você pretende, da estética, da qualidade do material, do seu terreno, da fundação. Então, há uma grande variável nisso, mas é importante que você tenha uma base, um norte, e é isso que essa tabela aí ela vai nos ajudar aqui, certo? Então aqui a gente tem um índice onde a gente compara a SINAP com os dados atualizados de março, mês passado, e o CUB em São Paulo, levando em consideração uma casa de médio padrão. E quando você entra lá no CUB, ele tem a descrição do que é uma casa de médio padrão, porque até com relação ao tipo, como você faz aí para você descrever se é um padrão popular, padrão médio, alto padrão, para muitos é relativo. Tem gente que acha que só porque colocou um porcelanato maior na sala é alto padrão, e não funciona assim. Existem limites, e cada região também tem seu limite. Pode ser que uma casa de médio padrão aqui em São Paulo seja uma casa de alto padrão em algum outro lugar determinado do país, porque a referência regional ela também conta, certo? Então, levando em consideração a SINAP, o custo, juntando ali material e mão de obra por metro quadrado, está em R$ 1.925 o metro. Então, a cada metro de construção, R$ 1.925, certo? Então, no caso aí que a gente tem uma casa de 100 metros quadrados, para facilitar nosso exemplo aqui, uma casa de 100 metros quadrados para construir é uma média de R$ 192.500. Já o CUB de São Paulo padrão, de médio padrão, é R$ 2.553 o metro quadrado, que gera, numa casa aí de 100 metros quadrados, R$ 255.300. Tá vendo como que é muito diferente
a Sinap com o CUB de São Paulo com o médio padrão. Então, quanto mais detalhe, mais refinado fica essa sua análise. Todas essas informações, elas são atualizadas mensalmente, então dá para ser feito uma pesquisa, um planejamento com base nele, pelo menos para você ter um estudo de viabilidade, certo? E aí tem o custo real, que é o que a gente vê na prática com base em obras que a gente acompanha, tanto nossas como de parceiros de outras construtoras. Então, a média é de R$ 3.200 a R$ 4.500 o metro quadrado, levando em consideração material e mão de obra. E, para uma casa de 100 metros, R$ 320 mil a R$ 450 mil. Então, olha como que funciona. Existe uma diferença muito grande aí da Sinap com o custo real em São Paulo. Olha, dá o dobro, mais que o dobro de diferença. Então, se você, imagina, você começou a fazer sua casa, se planejou para fazer com base na Sinap e pensa que vai gastar 192.500. Mas você descobre que a sua casa, ela custa 450 mil. Isso no máximo de diferença aqui no nosso caso. Então, foge e quebra qualquer tipo de planejamento. Por isso que falta dinheiro na obra, porque há uma expectativa geralmente mais otimista em fazer uma casa o mais barato possível e quando chega na realidade, pode ser que ela seja o mais caro possível, dentro dos limites ali, das características que você fez. Então, um ponto aqui que eu coloquei aqui embaixo, CUB e Sinap, eles não incluem terreno, projeto, alvará, INSS, talvez você nem saiba, mas existe INSS de obra para pagar, o BDI e contingências, que são coisas que podem acontecer de custos durante o processo, como gasolina, frete, lucro de quem está construindo, tudo está dentro do BDI também. Possíveis problemas, margem de erro. Então, é um gap real aí de até 75%. Então, é muita diferença entre a Sinap e o custo real. Isso, claro, sem incluir terreno. Porque aí, quando você inclui terreno, cada região tem o seu custo de terreno. E aqui em São Paulo, os custos de terreno estão cada vez maiores. Porque tem muita gente que compra o terreno, destrói e faz um prédio. Pelo menos um prédio pequeno de 5 andares. Então, acaba que as pessoas já pensam assim, pô, se ele está comprando para investir, então ele tem dinheiro, então os terrenos dele subiram. É mais fácil, às vezes, você ganhar muito mais no terreno do que em uma casa. A pessoa vai pegar essa casa e vai demolir ela, né? Seguindo. Aqui eu tenho uma planilha que é um valor médio para cada item durante a obra. Então vamos lá. Estrutura e fundação. Já separa aí 65 mil a 85 mil. Alvenaria e cobertura 38 mil a 50 mil. Instalação elétrica de 20 a 28 mil. Instalação hidráulica de 18 a 25 mil. Revestimento e acabamento de 50 a 75 mil. Projeto, ART, taxas, alvarás, essas coisas que tem que fazer mais de papelada, de 18 a 28 mil. O BDI, que é um custo aí aproximado de 25%, que aí envolve também o lucro do construtor ali, de 52 mil a 73 mil. E a contingência de 31 mil a 43 mil. Então, sem o terreno, pode ter uma variação de 292 mil a 407 mil. Isso aqui são valores mais reais aí, baseados no nosso histórico. Para você ver como há uma variação grande e também um risco muito grande para quem contrata ou está sendo contratado para fazer material e mão de obra. Ah, eu te entrego a chave na mão, eu faço tudo, eu cuido de todas as documentações, eu faço e aconteço. E aí, às vezes a pessoa está muito otimista, pensando que vai ser 192 e vai para 407. É muita diferença. Então, seguindo aqui. Existem 3 custos, mas antes, se você está gostando, já deixa seu like, fortifica o canal. Tem um vídeo aqui também do ano passado, então seria interessante você dar uma olhadinha quanto que era o ano passado, só para você ter uma referência de quanto que aumentou de um ano para o outro, tá bom? E vamos dar sequência que agora eu vou te mostrar como você faz para você economizar, para você ver aqueles itens que podem gerar um grande impacto na sua obra
e às vezes você não viu, o impacto veio e quando você percebeu, o custo já estava alto, você já pagou, já deu ruim. Então, fica atento, corrija isso caso você não tenha começado a construir ainda. Vamos lá? Os 3 custos invisíveis. O primeiro, INSS da obra. Mesmo que você esteja construindo sozinho essa obra, só você precisa pagar INSS. Ou você se registra, você cria um documento ali, um CNPJ da obra e contrata você mesmo, e mesmo assim você vai estar pagando INSS embutido, ou você vai pagar um valor percentual para a prefeitura referente ao INSS. INSS e ISS, que é Imposto sobre Serviço, mesmo que seja você mesmo construindo, existe um imposto sobre esse serviço que tem que ser pago. Quando você contrata uma construtora, a construtora vai emitir uma nota para você, você apresenta essa nota na prefeitura e aí você justifica e não precisa pagar novamente. Mas quando você contrata pessoas MEI ou pessoas aleatórias, sem contrato, só diária, faz aqui que eu te pago, tarefa, e não tem um vínculo, você vai precisar pagar. Não tem muito para onde correr, não. E esse valor é de 2 a 3% do total. Então, no cálculo aí de 400 mil, então vai girar aí em torno de 8 a 12 mil. E esse custo ninguém te fala. Dificilmente você vai fazer um projeto com alguém, vai chamar alguém para construir, porque muitas pessoas nem sabem que existe. Você vai saber desse documento quando você for pedir o alvará. O projeto já foi finalizado, já construiu, aí você não pagou o INSS durante a obra, você vai pedir o ABITSE. Aí quando você vai pedir o ABITSE, o que eles pedem? A certidão negativa de débito. Ah, pagou o INSS? Não. Então toque o boleto. Você só vai ter o ABITSE se você pagar. E aí vem um boleto. Imagina, você terminou sua obra, tá sem dinheiro de nada, até conseguiu fechar dentro daquilo que você esperava, e daqui a pouco vem um boleto de 12 mil reais no seu peito. Não é brincadeira. Segundo ponto, sondagem ignorada. Custo de 4 a 8 mil e evita de 60 a 100 mil de surpresa na fundação. A questão de surpresa na fundação, esse evita 100 mil aqui, pode ser muito mais. Depende muito da sua região e daquilo que você quer construir. Mas existe uma grande resistência de quem vai construir em fazer sondagem. Eu não sei qual que é o problema. Eu já tive um cliente que ele brigou comigo porque eu solicitei sondagem para fazer um projeto estrutural e eu falei, olha, se não fizer sondagem, eu não vou fazer o projeto estrutural, eu não vou me responsabilizar por algo que eu não sei nem o que tem ali no terreno, não dá para fazer. Aí ele pagou e ficou muito revoltado comigo por ter pago sondagem, sendo que a sondagem, ela é a informação que você precisa para você dimensionar a sua fundação de acordo com o que você realmente precisa. É simples. Se você quer construir algo leve e você tem um bom terreno, sua fundação vai ser menor. Agora, se você quer construir algo pesado, seu terreno é ruim, como é que você faz? Aí a margem de erro fica no olho de quem está construindo. Se ele achar que está muito, ele deixa do jeito que está. Se ele achar que está pouco, ele vai gastar ainda mais concreto, vai deixar mais profundo. Não se sabe, porque o construtor vai decidir na hora. Corre o risco de você economizar na fundação e depois sua casa está toda trincada, rachada, ou você paga bem mais do que você devia, porque você tem um bom solo ali, ou não tem tanta carga para construir, e o empreiteiro ali, o construtor tá com medo de fazer a sua fundação e acaba exagerando a mais na fundação. Então assim, faça um projeto, faça sondagem. Não dá para fazer também projeto estrutural sem sondagem. Quem faz projeto estrutural sem sondagem, eu não sei como é que a pessoa faz não, sinceramente, mas tem que ter. E contingência zero. O que é contingência? É imprevisto. Imprevisto. Pode ser que aconteça um problema no seu solo, você descobriu alguma coisa, estourou um cano, esqueceu isso, esqueceu aquilo. Contingência zero, para você ter aí uma reserva de emergência, digamos, para futuros imprevistos de 10 a 15% do total. Então, um exemplo, se alguém se machucar na sua obra, ou se a equipe for embora, você precisar contratar outra, ou choveu muito, choveu pouco, estragou uma coisa, estragou outra. Então esse valor é um valor aí para você deixar livre no caixa, para caso aconteça esse imprevisto, você ir lá e bancar. Então é uma média de 10 a 15%, que é uma margem de segurança aí, que aí giraria em torno de 40 a 60 mil. Então, somando de 80 a 150 mil e ninguém te avisa antes. Imagina você finalizar sua obra tomando esse boleto de 12 mil reais ao seu peito aí. E aí, por não ter feito a sondagem, gastar até 100 mil reais na sua fundação a mais. Não deixar
uma verba aí para solucionar algum possível imprevisto e ter que gastar 40 a 60 mil do nada, sem uma organização, sem saber de onde vai tirar. Então, esses custos, eles são importantes para que você mantenha aí o controle fiel da sua obra. E eu quero saber de você, teve esse valor, tá dentro do que você já imaginava? Tá muito mais caro, muito mais barato? Qual é a sua impressão a respeito desse custo? E me fala aqui nos comentários, se pretende construir, quantos metros é, ou se você já construiu recentemente e quiser comentar aí quanto você pagou na sua construção, e assim a gente vai ajudando, uns ajudando aos outros aqui, combinado? E se você aí é um profissional da engenharia civil ou aspirante a profissional da engenharia civil, gostaria de trabalhar com vistoria de imóveis, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu tenho um curso super completo, um checklist, tanto impresso como um aplicativo para você fazer vistoria de imóveis novos. Sabe quando a pessoa vai receber um imóvel na planta? E aí ela tem que fazer aquela vistoria de recebimento de chave? Aí ela te contrata e você faz toda essa confirmação aí para ver se essa pessoa está recebendo o imóvel da forma adequada, do que foi contratado, evitar erros. E aí tem item por item dentro do checklist. Então te convido aí a conhecer um pouco mais sobre isso. Se você quer aí fazer uma renda extra ou até transformar essas vistorias em um potencial caminho aí para pegar outros tipos de projeto também, vou deixar o link aqui embaixo. Fique à vontade para você conhecer. E se você também está recebendo seu imóvel, você é aquela pessoa que gosta de conhecer, de saber como que funcionam as coisas e quer comprar apenas o checklist, também é possível. Então tem a possibilidade de comprar apenas o checklist ou de fazer o curso e trabalhar com isso, tá bom? Ambos eu vou deixar aqui na descrição o link. E claro, eu gostaria que você comentasse aí também sobre a sua experiência de obra, sobre aquilo que você está construindo, se tem algum outro custo que eu não falei aqui, que você lembra que é importante alertar outras pessoas que também estão construindo. Então vamos juntos nos ajudando aqui a melhorar a questão de planejamento, a começar uma obra e terminar dentro ali do esperado. Isso é bom tanto para quem está construindo quanto para quem está prestando esse tipo de serviço. Vamos melhorar a engenharia juntos e conte com a Territar. Até o próximo vídeo.